Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Juntos mais uma manhã para a leitura e meditação da Palavra de Deus. Em nossa última meditação do Salmo 16, onde meditamos no tema rico ou pobre, não possuo outro bem. E ali nós víamos alguém que era muito rico, muito próspero, muitos bens, muito ouro, muita prata, muitas joias preciosas. Mas ele reconhece um bem maior, que não há outro bem além do Senhor. É o bem maior. Deus é o nosso bem maior. Na nossa meditação de hoje, nós veremos alguém que também tem muitos bens. E este vem a perder um bem maior, um bem grandioso. Convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e a partir do verso 11. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Me chama a atenção nesse texto a frase: certo homem tinha 2 filhos. E me chama a atenção o verbo. O verbo tinha está no passado. Ele fala de um homem que tem muitos bens. E diz que este homem que tem muitos bens, muita fazenda, muito gado, ele tinha 2 filhos. E fala do passado. Ele fala de um momento em que ele não mais tem 2 filhos. Por quê? Porque ele perdeu um filho. E ele perdeu para o mundo. Me lembro muito bem de uma pessoa, de um senhor que diz: perdi a minha esposa. Em que contexto ele fez essa afirmação? A sua esposa se converteu ao Senhor Jesus. E ele diz: perdi a minha esposa, mas eu perdi a minha esposa para Jesus. Eu dou graças a Deus porque eu não perdi em uma outra situação. E aqui fala de um pai que tinha 2 filhos e perde um dos seus filhos. E o perde para o mundo. Este filho que requer do pai a divisão dos bens. Ele diz: dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai divide, reparte os seus haveres. Agora, este filho que recebe os bens, a herança que lhe cabe, ele poderia ter permanecido junto com o pai, na casa do pai. Ele poderia construir a sua vida ali. Mas o texto diz que, tendo os seus bens nas mãos, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, foi para longe do pai. E este é o significado: separação. Perdi o meu filho para o mundo, e meu filho foi para longe de casa. E lá, onde ele chega nesse país, nessa terra distante, a palavra de Deus diz que ele dissipou
todos os seus bens. Ele gasta tudo o que tem vivendo dissolutamente. Tinha 2 filhos. Talvez seja a história de algumas pessoas. Eu tinha e não tenho mais. Mas esse texto desse pai que perde o seu filho, o texto conta que este pai aguarda ansiosamente a volta do seu filho. O texto dá-nos a entender que, diariamente, este pai olha para o horizonte e sempre aguarda a volta do seu filho. Ele sonha com o reencontro, ele espera por um reencontro. E a história diz que, um certo dia, ele olha para o horizonte e ele vê o seu filho voltando. E o texto diz que ele corre para o encontro do seu filho, o recebe, abraça, o beija e pede aos empregados que dê-lhe um banho, dê-lhe roupas limpas, coloque sandália nos pés e coloque um anel. E também diz para que o bezerro gordo, o bezerro cevado, seja abatido e se faça uma grande festa. E qual é o motivo desta festa? Porque este meu filho estava morto, este meu filho estava longe e ele reviveu. Que bom, quando perdemos e temos a possibilidade de reaver. E esse texto fala a respeito de Deus. Deus que tinha tantos filhos e muitos se perderam, mas ele olha para o horizonte e ele espera a volta desse filho. E quando ele vê, diz a palavra que ele se alegra. Ele se alegra com a volta e com a ressurreição, com essa vida que ele tem de volta, a volta para os braços do Pai, a volta para a casa do Pai. Que Deus te abençoe e que esta manhã possa ser uma manhã de encontro, um dia de reencontro, um dia de voltar para a casa do Pai. Aquele que está longe, que possa voltar. Tinha 2 filhos e ele teve de volta, ele restaurou aquilo que havia perdido. Que o Pai possa restaurar e que o Pai possa ter de volta aqueles que estão longe da sua presença. Deus te abençoe, tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.